Eu consigo até ver com os olhos da minha mente essa cena. Corria a notícia na cidade de Cafarnaum que Jesus estava de volta, porque ali era a base dele. E naquela cidade que ele tinha escolhido para fazer dela a sua residência, depois de longas jornadas visitando as aldeias e vilas da Palestina, ele voltava para lá. E diante da volta do Senhor, surgiu um novo movimento de fé. Olha, o Messias voltou, o Mestre voltou, Ele está na casa dele, e Ele pode abençoar-nos, não somente com a sua palavra, mas com os milagres que Ele faz. E quando essa notícia se espalhou, encheu a vila de Cafarnaum de gente, encheu a vila de pessoas enfermas, encheu a vila de pessoas que queriam só conhecê-lo, que queriam chegar perto dele, pessoas que vinham de lugares diferentes e queriam ter algum tipo de encontro com o Senhor Jesus. Até alguns teólogos chegaram lá, alguns doutores da lei, alguns escribas, alguns fariseus, de todas as partes da Galiléia, Judéia e Jerusalém, eles estavam lá para checar quem é esse homem. O que esse novo mestre de Israel tem ensinado, que tem gerado esse frenesi todo? E como era costume naqueles dias, esses doutores da lei entravam na casa de Jesus para esse debate teológico, mas as portas da casa e as janelas da casa ficavam abertas para que todos quantos desejassem ouvir o debate pudessem fazê-lo. Então enchia de gente lá, e eu fico imaginando, porque devia ter alguém mais distante dizendo assim: não entendi, o que ele falou? Ele falou isso. Ah, tá bom, vamos prestar atenção. Eu não sei, Você já foi em palestra assim, que a gente está mais distante? Eu, quando vou assim, em palestras internacionais, o meu inglês é mais ou menos, não é lá essas coisas, mas eu consigo entender. Mas de repente vem um lá da África, vem um lá da Índia, que tem um sotaque muito complicado, e eu não entendo, e de repente eu estou do lado e pergunto em inglês: o que ele falou? E ele diz: falou assim, obrigado. Daí eu vou lá e anoto. Eu imagino que eles faziam assim também. Não entendi direito o que aconteceu, e estava aquela coisa toda, e chegou esse homem, carregado pelos seus amigos, e eles diziam assim: olha, escuta, dá para a gente chegar mais perto? Eu cheguei aqui às 6 da manhã, pega a senha e volta no dia seguinte. Devia ser assim, viu? Porque ninguém queria perder o seu lugar. Mas aquele pequeno grupo de amigos, que estava tremendamente animado pela fé, tinha uma certeza estranha que invadia os seus corações: se nós conseguirmos levar o nosso amigo até Jesus, certamente ele vai ficar curado. Por isso eles foram lá, e ninguém conseguiu dissuadir aqueles 4 amigos. E eles não queriam gerar uma falsa esperança no coração daquele homem paralítico. E essa história vai nos ensinar alguma coisa tão tremenda de como a fé de pessoas simples pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Discipulado é isso, é quando eu empresto a minha fé para abençoar outra pessoa. E essa fé que eu empresto, ela é poderosa para impactar a vida daquela pessoa necessitada e para gerar a graça de Deus sobre aquele coração. E quando eu olho para essa história, eu aprendo como é que a gente aplica a minha fé, como é que eu posso aplicar a minha fé simples diante das realidades da minha própria vida, mas da realidade da vida de pessoas que estão ao meu redor. A primeira coisa que eu vou aprender olhando para esse texto é que, se eu quero aplicar a minha fé
as realidades que envolvem as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que Deus coloca um peso especial de cuidado no nosso coração, eu vou ter que amar aquelas pessoas. Se eu não for capaz de me identificar com a dor, se eu não for capaz de ter um sentimento diferenciado por aquelas vidas, eu não vou me empenhar, nem vou fazer o que esses homens fizeram. É por causa do amor comprometido daqueles 4 homens, foi por causa desse amor comprometido daqueles 4 homens, que aquele homem que estava na maca chegou aos pés de Jesus. Não é que o meu amor, a minha fé tenha poder para fazer alguma coisa, mas é o meu amor e a minha fé que podem conduzir pessoas até os pés daquele que pode fazer alguma coisa. Eu fico pensando no que estava no coração daquele homem. Ele estava doente há muito tempo, provavelmente. Ele não conseguia se movimentar. Ele estava numa cama. E à medida que o tempo vai passando e você tem uma enfermidade agressiva sobre a sua vida, você vai emocionalmente se definhando. E quando isso acontece, a gente não quer que se envolver com coisas que possam nos fazer perder a esperança de novo. Porque quem está vivendo uma enfermidade, está vivendo uma situação assim, essa pessoa já colocou a esperança em muitas coisas. Muito provavelmente, à medida que esse homem foi ficando doente, alguém disse para ele: olha, se você for no médico tal, talvez você fique bom. Aí ele vai no médico tal. Aí, olha, se você fizer esse tratamento Y, né? Olha, vai dar certo, porque já aconteceu com fulano, com Beltrano. Aí ele começa um tratamento, né? E não dá certo. E vai chegando um momento que ele sabe de uma coisa: eu não quero fazer mais nada, porque cada vez que eu tento alguma coisa nova e não dá certo, eu me decepciono. E eu imagino que quando aqueles 4 disseram para ele assim: olha, nós queremos levar você, porque tem um rabi, tem um homem que está fazendo um milagre. Eu acho que aquele homem disse: eu não sei não se eu quero ir. É muito complicado para eu ir. Você já viu a dificuldade? Eu não ando. Não tinha cadeira de rodas naquele tempo. E mesmo que tivesse, para andar no meio das ruas daquele tempo seria quase impossível. Eles disseram: não se preocupe com isso, nós somos em 4, nós vamos fazer uma maca. Ele disse: eu sou muito pesado, eu engordei muito, estou na cama direto. Não faz mal, nós vamos levar você. Eu acho que ele foi meio na marra, porque aqueles homens quase que o conduziram forçado, dizendo: não, vai dar certo. Agora você imagina a hora que eles chegaram ali naquele lugar e viram a multidão. Eu acho que o homem que estava na maca disse assim para eles: está vendo? Eu não falei para você? Não vai dar certo, tem tanta gente, e tanta gente mais ágil do que nós para chegar lá. E mesmo que a gente fique para amanhã aqui, a hora que a gente chegar aqui vai ter gente na nossa frente, porque eles correm mais. E é aqueles homens cheios de misericórdia, de amor, de carinho, disseram: não, vamos dar um jeito. Se não dá para ir pela porta e nem pela janela, a gente vai pelo telhado. O meu pai tinha um negócio interessante, né? Porque ele dizia assim: olha, quando você tem um problema, você tenta a porta. Se a porta estiver fechada, vai na janela.
Se a janela estiver fechada, vai pelo telhado. Se você não conseguir entrar pelo telhado porque tem uma laje, cava um túnel, mas entra e resolve o teu problema. E aí eu me lembro que uma vez eu esqueci a chave de casa. E eu comecei a seguir literalmente o conselho do meu pai, né? E aí eu descobri uma coisa tremenda: como é que arromba a janela de casa. E entrei em casa arrombando a janela. Mas eu acho interessante porque foi exatamente isso que esses homens fizeram. E disseram assim: nós temos uma ideia. Nós temos uma ideia. Nós vamos abrir um buraco no telhado. E vamos conseguir algumas cordas e descer o nosso amigo aos pés de Jesus. E eu fico imaginando aquela hora, eles conseguem subir com muita dificuldade o amigo até o telhado. Colocam ele lá em cima do telhado. E começam a cortar aquilo que era a estrutura do telhado. Naturalmente começou a cair poeirinha lá embaixo. E Jesus estava pregando e todo mundo olhando para cima assim: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Aí abre um buraquinho no telhado que entra a luz. E de repente eu acho que Jesus parou para ver o que estava acontecendo. E aí abre o buraco e aparece a cara dos amigos. E eu imagino que lá embaixo alguém começou a gritar: ô moço, o que você está fazendo? Ele não estava nem aí. E ele começa a descer o paralítico aos pés de Jesus. Se você quer abençoar a vida de alguém, você não pode se conformar nem com a desgraça dessa pessoa, nem com as dificuldades que estão à frente, mas o amor que vai no seu coração deve impulsioná-lo a achar caminhos de bênção para levar essa pessoa aos pés do Senhor Jesus, porque Ele é a verdadeira bênção. E a gente só se empenha nesses caminhos se a gente for capaz de amar as pessoas. Senão, na primeira dificuldade, a gente vai parar no meio dessa jornada. É o amor que se compromete que faz diferença. Uma das grandes dificuldades de pessoas com um tipo qualquer de deficiência poderem chegar a Deus é que os instrumentos que Deus há de levantar para abençoá-los precisam amá-los a ponto de se comprometerem com eles. Eu acho que há algumas coisas tão bonitas que acontecem aqui no seio dessa igreja. Tem uma irmãzinha bem conhecida aqui entre nós, ela não pode andar, ela usa cadeira de rodas e ela tem um desejo muito grande. Isso foi a primeira vez, anos atrás, e ela continua a participar desses eventos. Mas um dia ela disse: eu gostaria tanto de ir num acampamento de juventude. Parece uma coisa simples, né? Mas não é. E eu falei: por que você não vai? Ah, pastor, é que o senhor não entende a minha situação. Eu não consigo ir a um banheiro comum sozinha. Eu não consigo tomar banho sozinha. E aí vai. Para eu poder ir num retiro desse, tem que ter alguém comigo no meu quarto, e que esteja comigo, e que esteja disposto, ou disposta, melhor dizendo, a fazer coisas que não são tão agradáveis. E eu me lembro quando foi a primeira vez que essa jovem foi a um retiro, porque uma moça disse: pode levar, pastor, porque eu vou cuidar dela. Isso já faz vários anos, e todo ano ela vai a um retiro, porque tem alguém que diz: olha, pode vir, porque você faz parte da nossa vida e da nossa igreja. Levar aos pés de Jesus pessoas no discipulado é esse compromisso.
de amor, porque a gente sabe que lá nos pés de Jesus há coisas tremendas que vão acontecer, e por isso a gente não se conforma que alguma dificuldade aconteça e que impeça. Com esse mesmo tipo de gente, nós temos aqui um grupo na igreja que sofre de paralisia cerebral, é um grupo grande aqui na igreja. Toda quinta-feira tem 36 que participam desse encontro, porque esse é o número máximo que cabe no ônibus que a igreja comprou para fazer esse trabalho. E gente, esse ônibus é conduzido por um voluntário, tem um voluntário que sai daqui 11 da manhã para buscar essas pessoas todas nas suas casas, e aí ele deixa as pessoas aqui e vai trabalhar. Depois tem um outro voluntário que vem no final da tarde, pega o ônibus e leva as pessoas para a sua casa. E sabe, no nosso grupo nós temos 72 pessoas. E aí então quem vem numa semana não pode vir na outra, porque não há lugar e nem há gente disponível para isso. Nosso sonho é ter um segundo dia, mas para ter o segundo dia eu tenho que ter voluntários que se comprometam a levar pessoas aos pés do Senhor Jesus. Discipulado é isso. Se a gente não amar, se a gente não se comprometer nesse amor, as pessoas não conseguem chegar sozinhas até os pés de Jesus. Deus tem colocado diante de nós pessoas que Ele ama, e a semelhança do que ocorreu com os 4 amigos, Ele tem nos confrontado com a realidade dessas pessoas. E Ele quer que nós amemos essas pessoas, que nós nos comprometamos com elas, que nós emprestemos a nossa fé e em um testemunho que não seja só de palavras. E a minha pergunta para você é: quem são essas pessoas na sua vida? Deus coloca ao nosso redor alguém. Tem alguém que Deus quer que você empreste a sua fé. E a gente empresta a nossa fé orando pela salvação, ajudando essas pessoas a saírem da amarra do desânimo, da cegueira espiritual, e sendo pessoas que fazem diferença na vida de outras pessoas.